Olá, estamos aqui para mais um encontro, para mais uma conversa sobre filosofia e educação. Nosso objetivo nesse encontro é discutirmos a origem e o contexto do surgimento da filosofia. Como já vimos, tudo é histórico, tudo se desenvolve no tempo. Então, a filosofia, como tudo nesse mundo, tem um início, tem um desenvolvimento, tem uma história. Vou pegar um texto aqui muito interessante, que é Filosofia de Stephen Low, ok? Que é da Zahar, certo? Um texto muito interessante. E ele vai dizer o seguinte, o que é filosofia? Algumas das questões mais estimulantes, enigmáticas e importantes já formuladas são filosóficas. Elas podem desafiar nossas crenças mais fundamentais. Interessante, né? Nós vimos que o objetivo da filosofia é questionar ir aos fundamentos de tudo que nós pensamos sobre a realidade. E aí ele continua, todos nós temos crenças filosóficas. A filosofia é por vezes rejeitada como uma disciplina com a cabeça nas nuvens, sem relevância para a vida cotidiana. A verdade é que ela pode ser, e com muita frequência de fato, muito relevante. Embora, talvez sem perceber, todos temos crenças filosóficas. Tenho certeza, por exemplo, de que você, como eu, supõe que o passado é um guia razoavelmente confiável para o futuro. Essa é uma crença filosófica. Podemos acreditar que Deus existe, ou podemos acreditar que não. Essas também são crenças filosóficas. Alguns creem que temos almas imortais, enquanto outros supõem que somos seres puramente materiais. Muitos acreditam que as coisas são moralmente certas ou erradas, independentemente do que possamos supor, enquanto outros afirmam que certo e errado são uma questão de preferência subjetiva. Cremos que o mundo que vemos à nossa volta é real e que existe mesmo quando não nos observamos. Né? Mais uma vez, essas são crenças filosóficas e foram ambas minuciosamente examinadas por filósofos. Certo? Então a filosofia vai tratar dessas questões que estão acima do cotidiano. Mas quando é que isso surge? Né? Então a filosofia, há um grande consenso em torno disso, é um produto da chamada Grécia Antiga. Né? Há uma grande disputa se a filosofia é ocidental ou oriental, mas a filosofia vai surgir nas colônias gregas, né, da Jônia, que de fato, geograficamente, estão no Oriente, né, ou no que hoje é a Turquia. E tem outro texto muito bom também, que o nome do livro é As Origens do Materialismo, do George Novak, né, um filósofo, né, norte-americano. E ele vai dizer, olha só, as mudanças, né, o contexto histórico que fez surgir a filosofia. Porque um filósofo húngaro chamado George Lukács vai dizer o seguinte, o ser humano, o homem é um ser que dá respostas, né, isso no sentido genérico, né, um homem como ser humano no sentido genérico, como homens e mulheres. Ou seja, nós damos constantemente respostas às situações em que vivemos, às situações que estão em constantes mudanças. Então podemos entender a filosofia como uma grande resposta a grandes mudanças que surgiram temporalmente. Né? E ele vai dizer aqui, essas mudanças começam com o aparecimento da agricultura entre o 18º e 8º milênios antes de Cristo. Alguns marcos principais neste caminho rumo ao surgimento da filosofia foram o aparecimento da vida urbana em torno de 4000 a.C., a descoberta da fundição do ferro e sua utilização para fabricar ferramentas em torno de 1100 a.C., a criação do alfabeto e a difusão da palavra escrita vários séculos depois. E aí ele vai continuar, né? George Novak. A Revolução Agrícola permitiu ao homem controlar pela primeira vez suas reservas alimentícias, estimulou a religião e produziu os primeiros conhecimentos necessários para a filosofia e a ciência. Há uma relação estreita entre a agricultura, a religião e os rudimentos da ciência. Mais adiante,
As conquistas de vários milênios de cultura urbana permitiram à humanidade superar sua total absorção pela natureza e livrar-se da dominação exercida por esta, tanto no que diz respeito ao conhecimento como à produção. Na antiguidade, o ponto mais alto do domínio da tecnologia foi a difusão do uso do ferro. E, finalmente, a invenção do alfabeto pelos fenícios e sua adoção pelos gregos no final do século VIII a.C. Acabou com o monopólio dos sacerdotes e escribas sobre os conhecimentos e colocou a leitura e a escrita ao alcance de grande quantidade de pessoas, além de difundir amplamente o conhecimento. A nova escrita impulsionou o desenvolvimento do pensamento abstrato e transformou a linguagem e o pensamento em objetos especiais de estudo, abrindo assim o caminho às ciências da gramática e da lógica. O salto a um modo superior de raciocínio e uma maior capacidade de abstração teórica. Certo? Então, isso tudo fez, né, com que impulsionasse a filosofia, o método científico, né? E isso se deu, né, no mundo grego, né? Que aí a Marilena Chauí, no livro Convite à Filosofia, vai falar, né, vai tentar sintetizar isso que nós estamos falando, das condições históricas para o surgimento da filosofia. Ela vai dizer as viagens marítimas, a invenção do calendário, a invenção da moeda, o surgimento da vida urbana, a invenção da escrita alfabética e a invenção da política. Certo? E tudo isso convergiu no mundo grego. Aí vem uma pergunta, quer dizer que antes dos gregos não existia filosofia? Não existia filosofia entre os hebreus? Não existia filosofia entre os chineses, entre os sumérios? Não existia filosofia nas comunidades, nas civilizações que existiram nas Américas, na África? Não, não queremos dizer isso, certo? Reflexões filosóficas, discussões sobre a natureza da vida, a importância de um comportamento ético, do bem, do mal, de como funciona o conhecimento, isso é comum, certo? Isso está presente no budismo, isso está presente no taoísmo, no confucionismo, isso está presente nas culturas da África, nas culturas da América, ok? Está presente entre os hebreus, só ver a Torá, ou então a herança da Torá, que é a Bíblia, tem coisas maravilhosas. A questão é que todas essas reflexões filosóficas estavam dentro de um contexto mítico, certo? Dentro de uma visão mítica, né? Baseada no mito. E os gregos conseguiram, pela primeira vez da humanidade conhecida, né? Conseguiram separar as reflexões filosóficas da estrutura do mito, né? Então há uma emergência, há uma separação, há uma superação das reflexões filosóficas do mito, né? E aí vem a pergunta, o que é o mito, né? Então a gente vê aqui, tem um outro texto muito bom, que é também da Zaha, certo? Esse texto tem mitologia, certo? Que é do Philip Wilkinson e do Neil Philip, certo? Que é uma enciclopédia, um guia ilustrado sobre mitologia. E vai falar sobre o mito, né? O que seriam os mitos, né? Qual a importância dos mitos. E vai dizer alguma coisa interessante aqui. Qual a importância dos mitos, né? Os mitos, né, eles lançam luz sobre a vida, os relacionamentos e a forma como o mundo evolui. Acima de tudo, os mitos fornecem uma visão singular sobre ideias, religiões, valores e a cultura dos povos que inicialmente os criaram. Compreender sua mitologia é compreender o seu mundo. Então, o mito é um produto histórico, né, e tem a sua função social e a sua importância. Os mitos são histórias sagradas. Falam da criação do mundo, do surgimento dos deuses, dos primeiros homens, das aventuras de heróis e da audácia dos trapaceiros, da natureza do céu e do mundo subterrâneo e também do que acontecerá no final dos tempos. Todas as culturas têm seus mitos, que são passados de geração a geração, certo? Então, veja, o mito é isso, né? Toda estrutura social, toda cultura tem um mito, né? O mito é um elemento essencial de todas as religiões. Surge na forma de histórias
que abrangem crenças sobre a natureza humana, a do divino, a aliança entre as duas, certo? E apresentam verdades, né? Os mitos são ambíguos, são sutis, contêm vários significados, não são fixos, mas flexíveis. Adaptam-se às mudanças e a novos conhecimentos. Essa flexibilidade inata do mito é essencial, certo? Expressa a flexibilidade dos seres humanos em adaptar-se às mudanças da realidade. Mas qual é a diferença, né? Qual é a diferença entre o mito e um pensamento racional, um pensamento crítico, um pensamento filosófico, a própria ciência? Aí temos esse texto aqui do Danilo Marcondes, Iniciação à História da Filosofia, dos Pré-Socráticos a Wittgenstein, tá certo? E ele vai falar uma coisa aqui muito interessante. Vai dizer o seguinte, olha. O pensamento mítico consiste em uma forma pela qual um povo explica aspectos essenciais da realidade em que vive. A origem do mundo, o funcionamento da natureza e dos processos naturais, e as origens deste povo, bem como seus valores básicos. O mito caracteriza-se, sobretudo, pelo modo como estas explicações são dadas, ou seja, pelo tipo de discurso que constitui. O próprio termo mitos significa um tipo bastante especial de discurso, o discurso fictício ou imaginário, né? Às vezes é sinônimo de mentira, mas não necessariamente. Então nós temos as lendas e narrativas míticas não são produtos de um autor ou autores, mas parte da tradição cultural e folclórica de um povo. Sua origem cronológica é indeterminada e sua forma de transmissão é basicamente oral. O mito é, portanto, essencialmente fruto de uma tradição cultural e não da elaboração de um determinado indivíduo. Por ser parte de uma tradição cultural, o mito configura assim a própria visão de mundo dos indivíduos, a sua maneira mesmo de vivenciar esta realidade. Nesse sentido, o pensamento mítico pressupõe a adesão, a aceitação dos indivíduos, na medida em que constitui as formas de sua experiência do real. O mito não se justifica, não se fundamenta, portanto, nem se presta ao questionamento, à crítica ou à correção. Não há discussão do mito, porque ele constitui a própria visão do mundo dos indivíduos pertencentes a uma determinada sociedade, tendo, portanto, um caráter global que exclui outras perspectivas a partir das quais ele poderia ser discutido. Ou o indivíduo é parte dessa cultura e aceita o mito como visão de mundo, ou não pertence a ela. E, nesse caso, o mito não faz sentido para ele, não lhe diz nada. A possibilidade de discussão do mito, de distanciamento em relação à visão de mundo que apresenta, supõe já uma transformação da própria sociedade e, portanto, do mito, como forma reconhecida de se ver o mundo nessa sociedade. Então, a visão mítica do mundo, ela é dogmática, no sentido que ela é fechada. Não por maldade, certo? Não por uma natureza maléfica, repressora, mas é porque a forma de ser do mito é essa, é inquestionável. Um dos elementos centrais do pensamento mítico e de sua forma de explicar a realidade é o apelo ao sobrenatural, ao mistério, ao sagrado, à magia. As causas dos fenômenos naturais, aquilo que acontece aos homens, tudo é governado por uma realidade exterior ao mundo humano e natural, superior, misteriosa, divina, a qual só os sacerdotes, os magos, os iniciados são capazes de interpretar, ainda que apenas parcialmente. São os deuses, os espíritos, o destino que governa a natureza, o homem e a própria sociedade. Os sacerdotes, os rituais religiosos, os oráculos servem como intermediários, pontes entre o mundo humano e o mundo divino. O culto e os sacrifícios religiosos encontrados nessa sociedade são, assim, forma de se tentar alcançar os favores divinos, de se agradecer esses favores ou de se aplacar a ira dos deuses. Certo? Então, o pensamento mítico tem uma característica até certo ponto paradoxal. Isso é importante. Vamos prestar atenção nisso. O pensamento mítico tem uma característica até certo ponto paradoxal.
Se por um lado pretende fornecer uma explicação da realidade, por outro lado recorre nessa explicação ao mistério e ao sobrenatural, ou seja, exatamente aquilo que não se pode explicar, que não se pode compreender por estar fora do plano da compreensão humana. A explicação dada pelo pensamento mítico esbarra-se no inexplicável, na impossibilidade do conhecimento. Certo? Então, esse tipo de estrutura está vinculado ao quê? A uma estrutura comunitária, uma estrutura fechada, a uma estrutura de grupo, certo? Então você tem várias culturas, vários mitos, e nessa visão, nessa postura, um é isolado do outro. Então, quando nós vemos aqui, nós vimos, aliás, que ao desenvolvimento da economia mercantil, a descoberta do ferro, a moeda, as navegações, tudo isso vai integrar, certo, diversas comunidades. E necessariamente vai transitar entre essas comunidades diversas ideias, diversas concepções. Então, necessariamente, o mito vai ser questionado por outros mitos ou por outras posturas. No caso, pelo pensamento filosófico científico, que representa, assim, uma ruptura bastante radical com o pensamento místico, enquanto forma de explicar a realidade. Certo? Ou seja, qual é a base da filosofia e da ciência? É explicar o mundo de forma fundamentada, por meio da observação, por meio da experiência, por meio do debate, por meio da crítica, certo? E isso vai se chocar com a natureza dogmática do mito. Então, o que é bom destacar aqui é que a filosofia nasce como uma postura diferenciada, certo? Aqui a Marilena Saui vai dizer as principais características da filosofia nascente. Vai falar da tendência à racionalidade, isto é, a razão e somente a razão, com seus princípios e regras, é o critério da explicação de alguma coisa. Então, não é só o aceitar, não é só o se integrar para uma coisa sem questionamento. Então, a razão exige prova, exige demonstração. A tendência a oferecer respostas conclusivas para os problemas, isto é, colocando um problema, sua solução é submetida à análise, à crítica, à discussão e à demonstração, nunca sendo aceita como uma verdade se não for provado racionalmente que é verdadeira. Outra coisa do pensamento filosófico nascente que vai rompendo com o mito. A exigência de que o pensamento apresente suas regras de funcionamento, isto é, o filósofo é aquele que justifica suas ideias provando que segue regras universais do pensamento. Para os gregos é uma lei universal do pensamento que a contradição indica erro ou falsidade. Uma contradição acontece quando afirma e nega a mesma coisa. Sobre uma coisa, uma realidade, vamos dizer assim, um pensamento formal, metafísico, que depois vai ser questionado pelos próprios gregos, pela dialética. A recusa de explicações pré-estabelecidas e, portanto, a exigência de que, para cada problema, seja investigada e encontrada a solução própria exigida por ele. E tendência à generalização, isto é, mostrar que uma explicação tem validade para muitas coisas diferentes, porque sob a variação percebida pelos órgãos de nossos sentidos, o pensamento descobre semelhanças e identidades. É uma coisa que depois vamos discutir e debater, é a relação entre o movimento, a mudança e a permanência, certo? Então aqui o bom para a gente, vamos dizer assim, fixar é que, primeiro, a filosofia é uma forma de consciência social que surge pelas próprias necessidades históricas dos seres humanos. No caso concreto, ela vai emergir, ou seja, ela vai se emancipar de uma visão mítica numa região da Terra num determinado período histórico, que foi mais ou menos no século VI a.C., na Grécia, ou seja, nas colônias gregas da Jônia, que hoje é a atual Turquia. Então vai surgir uma forma de pensamento, uma forma de postura que vai romper com estruturas mentais e com posturas que não estão à altura das necessidades
das navegações, do comércio, do maior conhecimento da natureza, da vida política que ocorria nas cidades gregas, né? Então vai surgir essa forma de pensamento que depois vai se desenvolver historicamente, vai se espalhar, né? Por diversos lugares do mundo, né? Pelo mundo todo. E isso ocorrendo não significa, e vamos reafirmar aqui, que o mito seja algo desprezível. O mito também é um produto histórico e teve a sua função social. E também que outras culturas, além dos gregos, também tiveram reflexões filosóficas, mas essas reflexões estavam, vamos dizer assim, amalgamadas, misturadas, imersas em um universo mítico e religioso, certo? Então a filosofia surge ao se emancipar, e é nesse período, nesse mundo grego, ok? Que depois vamos aprofundar mais as diversas fases do pensamento grego, vamos discutir alguns filósofos gregos, sua importância, suas ideias, né? E claro, sempre com o intuito de como essas reflexões filosóficas, emergir da filosofia, do pensamento sistemático, do pensamento racional, pode compreender, pode contribuir para entendermos melhor a atividade educativa, a atividade pedagógica de formação de novos seres humanos, de seres humanos autônomos, emancipados. Até a próxima.